Muito bem. Então, vamos falar primeiro da camada de aplicação. Lembrando que nós vamos trabalhar aqui no curso a metodologia top-down, de cima para baixo, baseado no livro do Kurose, que é a nossa bibliografia. Camada de aplicação, que é a camada 7, é a camada que vai estar sempre mais próxima do usuário. Ou seja, o usuário precisa de serviços que a rede pode oferecer. E através das aplicações, ele consegue esse serviço. Então, através do navegador, o usuário consegue realizar vários tipos de serviços, né? Receber um arquivo, enviar um arquivo, acessar uma página, enviar um e-mail. Então, a camada de aplicação só consegue isso. E aí, uma coisa muito importante: não confundam camada de aplicação com aplicação. O navegador é a aplicação. O navegador não é a camada de aplicação. A aplicação, que no caso é o navegador, utiliza-se da camada de aplicação para acessar recursos, para conseguir recursos na rede. Como isso é feito? Através de protocolos. O HTTP, por exemplo, é o Hypertext Transfer Protocol. O que faz o HTTP? O HTTP é um protocolo para transferências de páginas de hipertexto. A base da criação de internet foi transferência de hipertexto. O que é isso? Você consegue acessar hipertextos, que são essas páginas aqui que possuem esses links, que levam a outras páginas, e aí assim sucessivamente, né? Então você consegue acessar páginas na internet através do protocolo HTTP. Por isso que quando você abre o seu navegador, você digita lá http dois pontos barra barra. O que é isso? A aplicação que é o navegador está utilizando do protocolo HTTP para buscar essa página. Também temos o FTP, que é o File Transfer Protocol, que é um protocolo para transferência de arquivos utilizando da rede. O DNS, que é o Domain Name System, que é um protocolo para conversão de nomes em endereços lógicos conhecidos como IP. No vídeo sobre a internet, eu mostrei o DNS em ação. Nós vimos lá o Facebook sendo transformado em IP, e com aquele IP eu consegui ir lá no país lá que vocês viram no Google Maps. O POP3 é um protocolo para transferência de e-mail. Então, lembrando, galera, que na camada de aplicação, uma dica para vocês entenderem o funcionamento, que é receber barra entregar os dados da onde? De barra para aplicação. Então, a aplicação, seja ela qual for, seja um jogo, seja um navegador, seja lá um aplicativo do seu celular, vai receber e entregar dados utilizando-se da rede, porque isso é possível através da camada de aplicação. Lembrando que cada protocolo dentro dessa camada de aplicação vai marcar esse tipo de informação com uma informação conhecida como cabeçalho, tranquilo? E essa informação vai ser encapsulada no pedido e desencapsulada lá no destino, da mesma forma que nós vimos o funcionamento do aeroporto, né? Você despacha a bagagem e depois você pega a bagagem. Camada de apresentação, que é a camada 6. A camada de apresentação, gostaria de lembrar que há um encapsulamento dos dados que vem aqui da camada de aplicação. Toda essa informação é encapsulada aqui para a camada de apresentação. A camada de apresentação é conhecida como a camada de representação desses dados, do formato desses dados. O que é isso? Esses dados têm que se referir a algum tipo. Eles são música, esse dado é um texto, esse dado é uma foto, esse dado é um vídeo. Além disso, a camada de apresentação prevê alguns outros serviços, que é um deles a compressão de dados. Então esse dado vai ser um arquivo, vai ser compactado, vai ser um arquivo MP3, que é uma compressão de áudio, vai ser codificado. O que seria essa codificação? A codificação, também conhecida como criptografia, que é a oculta da grafia. Então você tem um dado, esse dado não pode ser transmitido originalmente na rede, porque ele pode ser interceptado, né? Em redes nós temos um dos tipos de ataques conhecidos, man in the middle, onde há uma interceptação desses dados.
Então, há um embaralhamento desses dados para que esses dados sejam codificados e isso será decodificado somente na outra ponta. Esse processo de criptografia e decriptografia que nos garante a segurança e integridade das comunicações em rede. Lembrando que a camada de apresentação, naquela analogia que nós fizemos lá, seria o tradutor. Lembra que tinha um tradutor? Então, importante vocês guardarem as funções da camada de apresentação, a formatação. Nessa camada está previsto o formato dos dados, a compactação, né? No caso, se esse dado precisa de algum tipo de compactação, e a segurança dos dados que são transmitidos na rede. Camada de seção. Pessoal, lembrando que o modelo OSI é um modelo de referência, né? Nós estamos estudando esses serviços, a representação desses dados na rede, porque isso nos ajuda a entender a complexidade dos serviços em rede. O modelo OSI não é utilizado na prática. Na prática, utiliza-se a pilha de protocolo TCP/IP. Mas o modelo OSI, sempre para nós estudarmos redes, entendermos os serviços de redes, é importantíssimo. Sempre que nos referimos a números, estamos nos referindo a números de camada do modelo OSI. Então, a camada de seção é uma camada importante. Naquela analogia que eu fiz, é o cara do cerimonial, aquele cara com o joinha. Então é responsável por estabelecer, gerenciar e terminar sessões entre os aplicativos. Então percebam, principalmente quando fazemos consultas a aplicações que fazem acesso a banco de dados, a gente tem que fazer um login antes. Isso vai nos permitir a abertura de uma sessão e a partir da abertura dessa sessão começa-se a transferência dos dados. Então perceba, vocês têm vários tipos de serviços que vocês usam na internet, não é isso? Você tem o seu e-mail, você tem lá seu Facebook, você tem seus aplicativos. Vocês já perceberam que vocês têm que fazer um login e senha para a utilização desses serviços? A partir do momento que você entra lá com o seu login e sua senha, você abre uma sessão. E essa sessão ela é gerenciada, e isso é previsto aqui no modelo OSI, e ela tem que ser iniciada e principalmente ela tem que ser terminada. Eu gosto de brincar muito com meus alunos, uma coisa que eu vejo bastante. O pessoal abre as sessões nas aplicações, utilizando-se das redes, e aí, na hora de você sair do computador, você esquece de terminar a sessão. Todas essas aplicações, você percebe que ela tem um botão sair para você encerrar aquela sessão. Então é comum a gente ver alguém acessar o Facebook de outra pessoa que saiu e esqueceu de terminar aquela sessão. É comum a gente ver uma pessoa entra no computador, vai abrir o e-mail, já está aberta uma sessão de uma outra pessoa. Então tome cuidado, vocês podem ter seus dados comprometidos se vocês não entenderem a importância dessa sessão. Tranquilo, galera? Então na aula de hoje nós vimos as primeiras camadas do modelo OSI: aplicação, apresentação e sessão. Não deixe de fazer as leituras, as atividades e os exercícios do Moodle. Continue assistindo as próximas videoaulas. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula.